todos os irmãos. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos aqui para poder compartilhar sobre a palavra de Deus, em primeiro lugar. Quero dar bem-vindo a todos os irmãos que estão se chegando aí. Sou o pastor Guilherme Ávila, para quem não me conhece. Hoje tenho o privilégio de poder compartilhar com os irmãos menonitas e os demais amigos que vão ainda também assistir essa live. E hoje temos um tema bem interessante para poder compartilhar sobre discípulo. Aleluia. E essa palavra sobre discipulado e treinamento, sobre batalha espiritual. Então, a gente tem vivido dias onde que isso tem sido tão necessário, tão urgente para a nossa vida, que nós muitas vezes ficamos desatentos ou desapercebidos ou ignoramos, que é sobre o tema de discipular irmãos, guerreiros de Cristo, sobre o contexto desse tema. Mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer pelo convite, por poder estar compartilhando com os irmãos. Hoje pela manhã eu vou compartilhar um tema com vocês, onde que nós vamos estar aprendendo ou retificando sobre discípulos em combate. Nós temos ali um tema sugerido. Nós temos aí também, estamos próximos dos nossos dias da nossa conferência Despertar 2025. Hoje seria o 16º dia de nossas lives, compartilhando com os irmãos. Eu vou dar mais alguns segundinhos para que os irmãos possam estar entrando e compartilhando também essa live com as suas igrejas, com seus amigos, no seu perfil. Vai enviando, queridos, vão enviando essa live aí, que o assunto é bem pertinente e importante. Eu quero tratar de um assunto nessa manhã que dificilmente pessoas têm transmitido ou repassado esse legado de discipular líderes para um bom combate. Ou seja, de entrar em ambientes espirituais e resgatar vidas de uma forma bíblica, primeiro, para a gente poder entender que Jesus ele envia os seus discípulos por toda a região da Galileia, em um determinado momento em que os discípulos até se alegraram por terem uma missão, e de repente, quando eles retornam, eles foram com a missão de curar os enfermos, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, preparando o caminho de Jesus, que Jesus chegaria naquela determinada região da Galileia, ao redor, naquelas comunidades, tanto leste, oeste, norte e sul, e alguns deles, quando retornam, dizem, frustrados para Jesus, que eles não conseguiram expulsar um determinado demônio, ao qual Jesus ressalta que aquela casta de demônios só sairia com jejum e oração. E sempre entendemos que um contexto para entrarmos em batalhas espirituais, temos diversos exemplos na Bíblia. O Novo Testamento fala lá em Efésios capítulo 11, sobre a armadura de Deus, estar preparado. Mas o versículo 10 tem algo muito importante ali, onde que nós podemos ali dar um destaque, que ele fala assim: portanto, meus irmãos, estejais revestidos na força do Senhor e na força do seu poder. Em algumas versões mais antigas ela vai dizer assim: no seu poder da palavra. E quando estamos revestidos, fortalecidos pela palavra de Deus, uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade, a palavra ao qual Jesus determinou sobre aqueles discípulos: ide pela região da Galileia, entrai nas casas, quem abrir a porta você entra. Quando você está ali vivendo missões, quando você está vivendo evangelismo, vai chegar momentos maravilhosos, mas também você vai se deparar com situações difíceis. Por quê?
pode aparecer um endemoniado gadareno, pode aparecer pessoas que estão aprisionadas. Eu quero ressaltar, antes de comentar esse texto, que a Bíblia fala também lá no livro de Efésios, aqui ainda, né? No capítulo 4, versículo 27, diz algo muito importante. Primeiro fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Quando eu olho para essa palavra, essa pequena orientação que Paulo nos dá, eles estão falando de territórios. Não deem territórios ao inimigo, não vamos dar legalidades, porque as pessoas muitas vezes não compreendem que como o diabo veio para roubar, matar e destruir, muitas vezes as pessoas inconscientemente atraem para suas vidas cadeias espirituais. Então são dois paralelos, daquele que tem a consciência de que está sendo atacado, aquele que não tem a consciência de que está sendo atacado. O outro lado nós temos também aquelas pessoas que têm a sensibilidade, o discernimento, estão preparados ou sendo preparados por Deus, por meio da palavra, por meio de treinadores que vão orientar essas pessoas a entrarem nesses ambientes espirituais, resgatar essas vidas e trazer a liberdade os cativos, como Jesus orientou. Vale lembrar e ressaltar que você observa que quando uma pessoa está hoje num presídio, num cárcere, né, lá na delegacia, enfim, aonde quer que seja, sempre vai ter uma pessoa que vai estar vigiando para que aquela pessoa que esteja aprisionada, ou seja, um guarda, vai estar ali à porta. E no mundo espiritual também existe esse contexto, existem pessoas que estão aprisionadas em ambientes espirituais, sejam ele o campo das emoções, sejam ele o campo financeiro, casamento, filhos, drogas, bebidas, promiscuidade e tantas outras coisas, prostituição e adultério, como nós vemos nos nossos dias. Então é disso que se trata o que Paulo está orientando no capítulo 4, versículo 27. Que nós entramos nesses ambientes onde que Satanás tomou esses territórios espirituais. Vou dar alguns exemplos para você ter uma ideia. Um discipulador, quando ele treina alguém para entrar nesses ambientes, ele começa com palavra de Deus e oração. Sempre nós vamos ter exemplos de Jesus, batalhas espirituais, onde que profetas, reis, entraram ambientes espirituais de oração, de intercessão, em que Deus foi por eles. Nós vemos Moisés, enquanto que Josué e o seu exército estavam ali aos pés da montanha, batalhando para tomar a terra que Deus havia prometido, a terra que manda leite e mel. Moisés estava com as suas mãos levantadas, e quando ele cansava de segurar as suas mãos em oração e intercessão, as mãos dele começavam a baixar, e o povo perdia. Estavam perdendo a batalha. E vinha auxiliadores que levantavam as suas mãos e colocavam as suas mãos para o alto, e o povo de Deus tornava a vencer, a avançar na batalha. Então, vale ressaltar aqui, oração, intercessão, jejum, consagração, santificação, eles são ferramentas muito importantes, além daquelas ao qual Paulo menciona em Efésios 6, 11 em diante. E ele declara no final assim, para que a gente possa, no final de tudo, permanecer inabalável. Ou seja, existem pessoas que entram no campo de batalha, muitas vezes despreparados, ou eu costumo chamar, caem de paraquedas num ambiente desse, não sabem como lidar com uma realidade espiritual, ou muitas vezes não tem essa percepção de como que o ambiente espiritual está se movendo e acontecendo ao seu derredor, lembrando que ele é 24 horas, ele não dorme, ele não descansa, não dá trégua. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, é como um leão, não é o leão que anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar, procurando brechas, procurando lugar na nossa vida para poder aprisionar.
E esses ambientes, por exemplo, de uma cidade, ambientes espirituais ao qual um guerreiro, um profeta, é muito associado à libertação com o ministério profético, por questão da sensibilidade no mundo espiritual, por causa que é algo muito mais propício para esse tipo de ministério. Não que os outros ministérios, não que outras pessoas não tenham esse entendimento ou não tenham essa significância no seu ministério, mas ele é mais aguçado no ministério profético, devido propriamente à missão dada ao profeta, de entrar em lugares, territórios espirituais, seja ele de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país ou de uma nação. Esses ambientes espirituais, nós podemos falar de lugares ali de topografia, né? No sentido de que existem lugares onde que cidades foram consagradas, oferecidas a demônios. Esses ambientes espirituais nós podemos entender como a idolatria, a quebra de aliança, ou seja, no hebraico fala a quebra do Shemitah, a aliança espiritual com Deus. Fala também de derramamento de sangue, imoralidade sexual e tantas outras coisas, né? Nós estamos falando de lugares, ambientes, territórios físicos, como cidades, bairros, regiões, estado, né? Município, aí vai, e assim por diante. Mas também tem o âmbito da alma, Romanos capítulo 7, versículo 6, que o ambiente da alma, onde que pessoas ficam aprisionadas, que são o ambiente das emoções, sentimentos, pensamentos, palavras, vontades e atitudes. Existem pessoas que estão aprisionadas e muitas vezes elas não percebem, não conseguem discernir ou estar atento para isso. Então, primeiro, um bom discipulador, ele tem que ter vivido, Deus tem que ter trazido ele para esse ambiente de consciência de que o mundo espiritual é real e que ele acontece 24 horas, e as experiências ao qual Deus vai dando, vai liberando a maturidade de como entrar, estar preparado, entrar, saquear, libertar e sair de lá, como Efésios diz, sem causar nenhum dano para a sua vida. Primeiro, então, nós precisamos reconhecer esses ambientes espirituais. A luta, ela é espiritual. E a pergunta que a gente se faz, aonde é o campo de batalha, o campo espiritual onde que vencemos Satanás? Vale ressaltar que Daniel, enquanto que ele estava orando, algo muito importante, lembrar que no dia em que ele se aplicou a orar, foi a resposta de Deus. No dia em que ele se aplicou a orar, veio a resposta, mas houve impedimento de que a resposta chegasse até ele. Deus respondeu no primeiro dia, na primeira oração. Mas levou 21 dias para que chegasse. E quando o anjo chegou, ele disse que o príncipe da Pérsia havia barrado, havia resistido. E o príncipe da Pérsia, ele não está falando do príncipe físico, mas está falando de principados que impediram que a resposta se chegasse a ele. Então, primeiro nós temos que entender e reconhecer que a luta e essa batalha é espiritual. E o campo de batalha está na nossa mente. Ali em Efésios 6:12, declara muito claro que a nossa luta, primeiro, não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades, poderes das trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, o mundo espiritual. E o ataque, por que eu digo que é na mente? Porque o ataque na batalha espiritual, ela traz percepções físicas. De repente você entra, vamos dar um exemplo, você entra num ambiente espiritual que você tem o entendimento que ali não é o lugar das coisas de Deus, ali se invocam forças malignas, você sente um peso, eu chamo isso de treva, e você percebe que ali você está sendo atacado espiritualmente, vem pensamentos, e nós começamos a trabalhar aqui, no âmbito da nossa mente, essa batalha. O campo de batalha é a nossa mente. E quando nós entendemos que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra aquilo que está atuando na vida delas.
Então, a percepção de entender e reconhecer que o mundo espiritual existe, mas também a observação, a percepção de que pessoas estão aprisionadas no vício, na prostituição, né? Estão aprisionadas em áreas espirituais, e elas manifestam no seu corpo reflexos das ações espirituais. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jeremias está dizendo claramente isso. Você percebe no início da fala, você percebe que a pessoa está com o coração cheio de coisas que não provém de Deus. Então, um bom discipulador e um bom discípulo é aquele que tem a percepção, reconhece que o mundo espiritual, ele é real, ele acontece 24 horas. Lembre que também quando Jesus estava em oração, no horto de Getsemane, ali ele chama alguns discípulos para estar orando à parte com ele, e a Bíblia diz que ele estava ali sendo atacado. Ele chega ao ponto de dizer: se possível, passa de mim esse cálice. E ele retorna a encontrar os discípulos, estavam dormindo. E ele pede: olha, vocês, por favor, orem comigo pelo menos 1 hora. Vigiai, ele diz. E ele declara, Jesus declara: a minha alma está terrivelmente atormentada até a morte. Então, se o próprio Jesus declara que sentimos as batalhas espirituais no corpo, sentimos o reflexo do ataque espiritual na nossa vida, nós precisamos ressaltar que o próprio Jesus viveu tantas e várias batalhas espirituais. Quando ele entra em Gadar, ele encontra ali um endemoniado, gadareno, possesso de legiões de demônios. Mas você observa que quando ele também inicia seu ministério, ele é levado pelo Espírito, isso eu quero ressaltar, para o deserto, para poder ser tentado, para poder ser treinado, para poder ser colocado em prática tudo aquilo que ele havia se preparado. Então, como vencer uma batalha espiritual? Iniciamos essa batalha espiritual não muitas vezes porque pedimos, mas Deus nos leva até esse lugar. Esse lugar que fala em Efésios capítulo 4. O lugar onde que Satanás aprisiona pessoas. Mas também existem momentos que o inimigo vem até você. Quando é o Espírito que te leva, ou independentemente que Deus envia essas pessoas até você, uma coisa eu tenho certeza: Satanás recebeu ordem para ser vencido, recebeu ordem para ser derrotado através do seu ministério, através do poder, da unção, da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, da capacitação que Ele nos dá com armas espirituais. Eu sempre costumo falar para os meus liderados que, imagine você, uma pessoa que está sendo treinada ou teve toda uma capacitação. Imagine um policial, a Polícia Rodoviária Federal, né? Aquelas pessoas que ficam na estrada com o radar fazendo uma blitz. Você está dirigindo o seu carro e chega em determinado momento, você vê aquele policial, faz um sinal para você. A pergunta que a gente faz: por que é que você encosta o carro? É apenas uma pessoa no meio da estrada mandando você parar. E a gente vale ressaltar de que aquele policial, nós paramos porque reconhecemos nele a autoridade. O que é que identifica a autoridade naquele policial? As suas armas, o seu treinamento, as suas vestes, seu distintivo. Entende? Nós paramos porque reconhecemos a autoridade. Porém, que existe muito crente que não reage no mundo espiritual e está sendo vencido por essas batalhas espirituais constantes. Estão armados até os dentes. Tem armas espirituais, que é a oração, é a palavra, é o jejum, é a intercessão, mas a pessoa não reconhece, não está sensível ao mundo espiritual. Vai ser atacado. Eu, Guilherme, já vi um policial apanhando, aliás, na verdade, 3 policiais apanhando de um civil despreparado, não tinha armas, entende? Não tinha uma roupa que reconhecia que ele tinha uma autoridade ou não.
E, no mínimo, isso é vergonhoso, entende? Imagine você armado até os dentes, com autoridade, armas espirituais, e não exerce, não coloca em prática aquilo que Deus colocou na sua vida, para você ser um vencedor, resgatando vidas, resgatando pessoas que estão aprisionadas no mundo espiritual. Então, eu sempre ressalto isso, porque as nossas armaduras, elas são poderosas em Deus. Efésios 6, 13 ao 17 deixa isso muito claro. Ele está falando do cinturão da verdade, está falando da couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus municiada, ou seja, com o poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes não adianta só ter palavra, mas tendo a ação do Espírito. A palavra sem o Espírito é morta. E nós precisamos entender que não é apenas usar de jargões, onde que as pessoas dizem, assim, mas tem que ter autoridade. Então é um trabalho muito forte na sua mente, para você viver, reivindicar e exercer o que a palavra de Deus diz que você tem, e pode fazer. Se Jesus deu a autoridade, então a autoridade significa direito delegado. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e essa autoridade eu vos dou. Então vocês vão curar os enfermos, libertar os cativos, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, vocês vão anunciar e pregar o ano aceitável do Senhor, o evangelho do Senhor, o evangelho do reino. Porque palavra, autoridade, oração, unção. No Antigo Testamento era muito mais comum ouvir essa palavra. Esta unção é o poder para quebrar essas cadeias. É o poder que Deus delega a nós para podermos entrar nesses ambientes espirituais. Paulo também ressalta aqui em Efésios 6, 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Algumas versões dizem todo tipo de oração e súplicas. Tem momentos que você vai estar dentro de uma situação difícil, real, de batalha espiritual. E muitas pessoas, quando não têm as suas experiências, já está bem treinada. Primeiro contato que você tem, que o Deus permite e abre os seus olhos espirituais, e você não vê só físico, você vê espiritualmente demônios. Pessoas vão ficar com medo. Preste bem atenção. O medo é a pior coisa que pode acontecer com um guerreiro num campo de batalha. Porque o medo trabalha as emoções, trabalha a confiança. Ele destrói e enfraquece a tua fé, trazendo dúvida, incerteza. Imagine você, eu vou contar uma pequena experiência breve, há muitos anos atrás, quando eu iniciei o meu ministério, acompanhava meu pai, e houve um culto de uma tarde, muitas pessoas, 90% eram senhoras, mulheres, e um dia veio uma pessoa diferente de outra cidade. E durante a oração, muitas pessoas, pelo menos eu não me lembro, umas 7 ou 8 pessoas, tiveram possessão demoníaca ao mesmo tempo. E estávamos apenas eu e meu pai ali naquele culto. E havia algumas irmãs, algumas obreiras. Enquanto eu estava orando por uma pessoa de um lado, um pastor do outro, uma obreira, ela tinha a intenção correta, mas ela foi orar por aquele rapaz que veio de outra cidade, de outro lugar que a gente não conhecia, e ele estava uma possessão muito forte. E quando ela disse assim, pastor, eu vou falar assim de uma forma que vocês vão entender, se não fosse trágico, seria cômico. E ela disse assim, pastor, deixa comigo. Eu me lembro que o pastor falou para ela assim, não, minha irmã, não faz isso, que você não está pronta, você não está preparada. E ela disse, deixa comigo. E quando ela se abaixou para orar por aquele homem, ela colocou a mão nos peitos dele e diz assim, sai dele, demônio, sai dele, que ele é legal. Aquele homem, possesso de demônios, os demônios que estavam nele,
olhou para ela, chamou ela pelo apelido. Ah, você é a fulana. Agarrou nas pernas dela e deu uma mordida no tornozelo dela que machucou, saiu sangue. E ela saiu ali pulando, gritando, ai, 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 ai. E nós olhamos, o pastor disse, eu avisei que você não estava pronto. Então, uma outra pergunta que é interessante de se falar é que qualquer um pode expulsar demônios? Essa questão, se você quiser comentar, é uma pergunta que você poderia colocar aí. Qualquer um pode expulsar demônios? Eu entendo pela palavra de Deus, pela Bíblia, que cada um tem um nível de batalha. Aquilo que para um profeta que está acostumado, tem chamado para batalhar a nível de nações, talvez para uma pessoa que tenha nível da sua família ou da sua casa, não conseguiria vencer essas batalhas. Ou seja, a unção, as armas que são trabalhadas em nós, ela pode ser amadurecidas, elas podem ser desenvolvidas ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, da forma e a maneira ao qual você desenvolve o teu ministério, a forma com que você dá crescimento, dá lugar para que isso desenvolva e cresça na sua vida. Ninguém começa vencendo batalhas enormes. Você observa que batalhas em algum determinado momento, Jesus fala que não tem como você entrar na casa de alguém, de um ladrão, e reaver tudo que foi roubado sem antes que você venha manietá-lo, ou seja, sem antes que você venha aprisioná-lo. Então nós temos que ir em oração. Então eu entendo outro momento aqui agora. Batalha espiritual, ela é antes, durante e depois. Porque antes, por meio da oração e da intercessão, nós estamos entrando nesse ambiente espiritual, vencendo, desbaratando, manietando, como propriamente a Bíblia diz, amarrando esses demônios, o guarda que zela por esse ambiente. E depois, durante, é quando você vai até o lugar físico, levanta suas mãos, ora, intercede, repreende, expulsa e dá ordem no mundo espiritual para que aquela situação, aquelas pessoas, aquele ambiente sejam libertos. E depois, porque existem as retaliações, os contra-ataques do inimigo sobre a sua vida. Então tem muita gente perdendo territórios na sua vida, por quê? Porque entram em lugares espirituais, onde que tem pessoas que estão vencendo, líderes, pastores, que vencem as batalhas dos outros, se preparam antes, estão preparados ali para fazer e executar depois. Por exemplo, você vai num culto, um pastor, um líder, ele vai e ministra na vida de uma pessoa, a pessoa liberta. Mas depois, quando ele chega em casa, a mulher está atribulada, os filhos ficam doentes, ele fica doente. Então entenda que batalha espiritual tem que se dar uma certa disciplina, um certo posicionamento, ao qual, se você não vigiar, Efésios 4 está dizendo, não deis lugar ao diabo. Se você não vigiar, se você der essa brecha, o inimigo vai entrar na sua vida. Aí você vence na vida dos outros, mas está perdendo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu casamento, nas suas finanças. Então, nós temos que ter esse entendimento de orar constantemente, de estar alerta, orando em espírito. Sabe, quando Paulo fala isso, que nós devemos orar o tempo todo em espírito, ele está falando de uma coisa que é muito difícil. É muito difícil. Imagina você ficar 24 horas. Mas aí, como é que faz isso, pastor? Como que faz isso? Eu, por muito tempo, eu fiquei buscando em Deus esse desafio. Deus, como que é? Estar orando em espírito o tempo todo. Então, quando ele fala de você estar orando, ele está dizendo lá no livro de Tiago, capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7. Eu estou sujeito à palavra, eu estou de acordo com a realidade do que a Bíblia diz que eu sou e também o que eu devo fazer. Então eu entendo que batalha espiritual é uma postura, é um posicionamento. Discípulos
que estão sendo trabalhados e treinados têm que ter essa disciplina. Ele está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus e a resistência ao mal é fundamental. Lembra que houve um episódio, 2 irmãos viram Paulo, Pedro, os apóstolos, orando, impondo as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, outros eram libertos de possessões demoníacas. E esses irmãos acharam aquilo legal, bonito, olha, vamos fazer também. E eles foram orar para uma pessoa que tinha um demônio muito forte, e aquele demônio deu uma surra neles. Porque eles foram orar assim: em nome de Jesus que Paulo prega. E entenda que a autoridade no mundo espiritual, ela é reconhecida pelos demônios. Onde Jesus chegava e tinha pessoas possessas de demônios, os demônios diziam: o que você veio fazer aqui, Jesus? Antes do tempo, eles reconheciam quem era Jesus, não só pelo fato dele ser 100% Deus, mas também 100% homem, mas por causa da autoridade, a busca. Jesus orava, eu gosto de ressaltar isso. Jesus precisava de Deus. Sendo Deus, ele precisava de Deus. Ele orava às madrugadas, pela manhã, ele estava o tempo todo no pé da montanha ou em cima da montanha, em oração e intercessão. Então é fundamental se sujeitar a Deus para termos condições de resistir ao mal, resistir ao ataque demoníaco. E aqueles 2 homens que disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, levaram uma surra. Então, batalha espiritual é para todos que têm entendimento e maturidade para poder entrar nos ambientes espirituais e vencer. Então não basta vencer só por si, porque se Deus te chama para libertar outras pessoas, você tem que estar muito mais alerta, muito mais convicto. Ele é uma pessoa diferenciada. E eu gosto de dizer que a intercessão, dentro de uma linguagem militar, o profético dentro de uma linguagem militar, é uma pessoa que está em um lugar privilegiado. Ele está em um alto lugar, onde que ele antecipadamente vê, observa a movimentação do inimigo, e ele anuncia: assim diz o Senhor, o inimigo está vindo para um lugar tal. Então é importante, é fundamental para também os nossos dias, que o ministério profético, por meio da intercessão, da libertação, ele seja trabalhado nas nossas vidas. É muito difícil você se conduzir nos dias de hoje sem uma palavra profética, porque a palavra profética, ela veio para libertar, ela veio para anunciar, ela veio para romper no mundo espiritual essas cadeias, essas muralhas que estão em torno das vidas ou em torno de ambientes, de cidades. Você observa que tem cidades que têm muitas características devido ao mundo espiritual. Por quê? Porque talvez ali naquela região, pessoas que foram chamadas, levantadas por Deus para vencer aqueles ambientes espirituais, não tiveram a consciência de que o mundo espiritual é real. Então eles não se levantam, eles não se opõem, eles não resistem. E aí impera a droga, impera o alcoolismo, impera a prostituição, a adultério, a promiscuidade e tantas outras coisas que nós vemos em lugares. Porque tem pessoas que não avançam, não crescem também em níveis espirituais de autoridade, de unção e de poder aí, para poder vencer essas batalhas. Ela conseguiu vencer apenas no âmbito pessoal, familiar, mas no que diz respeito à cidade onde ela mora, o bairro onde ela está situada. Igrejas assim também se posicionam. Então é muito importante que uma igreja haja intercessão e se valorize a oração, e se valorize a presença de um profeta, ou interceda e ore para que Deus levante os profetas, porque eles têm uma visão privilegiada. Não são maiores e não são menores, são de igual modo para o crescimento da igreja, porque eles têm uma percepção especial para que eles possam estar sendo canal de bênção na vida das pessoas. Todos nós temos esse chamado, todos nós temos o ID, é o ministério
de todos os santos, um ministério comum a todos os homens e mulheres de Deus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, seja batizado. Nós vamos pisar serpentes e escorpiões, curar os enfermos, libertar os cativos. Esse ministério é comum a todos, mas cada um dentro do seu nível, cada um dentro do seu ambiente. Amém? Então, nós não podemos recuar, nós não podemos declinar as nossas armas, nós não podemos estar desatento a essas coisas que acontecem ao nosso derredor. Também eu falei aqui, nós precisamos andar em vigilância. Eu queria citar um versículo aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nós precisamos estar alertas e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar, ou seja, devorar. A vigilância é necessária para cair em armadilhas. Preste bem atenção, a vigilância aqui na mente. Quando vem pensamentos, quando vem palavras de destruição, palavras de derrotas, palavras de maldição, nós ficamos desapercebidos no sentido, ignoramos, mas esquecemos que nós temos que repreender, rejeitar. Vem aquele joguinho de palavras de pensamento na nossa mente que a gente fica desatento por um segundo, por um momento, e aquilo entra na nossa vida. E de repente nós estamos vivendo aquelas palavras, aqueles pensamentos, sabe? Porque o inimigo tem atacado a nossa vida de fora para dentro. Ele ataca na nossa carne, nos desejos, vontades carnais, e destrói a nossa alma e apaga a vida espiritual na vida da pessoa. É isso aí, pastor Reginaldo. Nós somos chamados para ser discípulos. Temos que estar comprometidos. E exatamente os que estão comprometidos com esse ambiente vão vencer. Verdade. Observe também que a confiança, nós falamos antes do medo, a confiança na vitória que Cristo nos delegou. Colossenses capítulo 2, versículo 15, fala assim, e tendo despojado, desbaratado em algumas versões, os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Jesus venceu seus inimigos na cruz. A batalha estava travada aí, com certeza. Essa batalha, eu e você não poderíamos vencer por nós mesmos. Então, em gratidão a Deus, nós vamos, pelo reino, entrarmos em lugares e vencermos essas batalhas. Hebreus aqui 12, Hebreus 4, 12 também, fala de que olha como que é importante você orar a palavra, ou seja, usar a palavra de Deus, porque Jesus venceu batalhas espirituais por meio da palavra. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para vencer, toda a tentação de Jesus foi vencida por meio da palavra. Hebreus 12, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra ela tem autoridade, ela nos delega, ela nos coloca confiança, coragem para vencermos. Romanos 13, 12, versículo 12 ao 14 diz assim, pois rejeitamos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Aqui está falando de viver em santidade. Não adianta você vencer uma batalha hoje, daqui um mês, 2, você falhar no que diz respeito à sua disciplina espiritual. Existem pessoas que têm preguiça espiritual. Preguiça. Não é do meu ministério. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa unção. Cada um de nós recebemos como princípio, ordem, não temos como recuar, não temos como fugir, não temos como desassociar o ministério de todos os santos do que Jesus falou. Eu vos dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Ele está falando de batalhas espirituais. Então, cada um dentro da sua medida, cada um dentro da sua capacidade,
Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz claramente: tudo que vier às tuas mãos, tendo tua capacidade, ou umas versões diz, tendo sido capacitado, veio às tuas mãos, tendo tua capacidade, faça-o. E, ou seja, não existe batalha que Deus traz até nós, ou que te leve até ela, que não possa ser vencido pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ele vai te usar e Ele quer te usar para que você vença pessoalmente, vença na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Então um bom líder, um bom discipulador traz essa mentalidade, não é de ser um super-homem, mas de trazer essa mentalidade que nós estamos vivendo por ordem, estamos vencendo e avançando por ordem que Jesus colocou sobre a nossa vida. Ele delegou, Ele colocou na minha, na sua vida. É um ministério comum a todos os santos, cada um na sua medida. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, também fala da perseverança na fé. Existem pessoas que entram nesse ambiente e não acreditam, têm medo ou não têm fé. Versículo 4 e o 5 fala assim, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz assim: as armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, por meio da fé, da autoridade, do jejum, da oração, da consagração, santificação e tantas outras coisas ao qual Deus nos orienta. Ou seja, a fé em Deus destrói barreiras espirituais na vida de pessoas. Então, quando você ora e ministra na vida de alguém, você está aumentando, acrescentando a fé dela. Você está capacitando aquela pessoa a entrar dentro da sua casa, levantar as suas mãos e orar. E expulsar e mandar embora todo o mal que habita e resiste ali. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos guia durante esse momento de batalha, ele nos direciona. Nós podemos contar com Ele e não apenas usá-lo só quando necessitamos, só quando estamos com problema. Quando estamos com os problemas por aqui, clamamos para Deus. Mas o Espírito Santo é um auxiliador, é alguém que vai te direcionar, de colocar as palavras, até mesmo a maneira de orar. Então, queridos, esse contexto de batalha espiritual, de discípulos em combate, precisa ter e haver resiliência. Precisa que haja conhecimento de causa. E claro, tem muitas pessoas que vieram de lugares, contextos familiares, que entraram nesse contexto sem pedir. Ninguém buscou, mas veio. Mas veio. Pessoas que nasceram em lares ou famílias que não serviam a Deus. O exemplo do meu pai, ele nasceu num lar de feitiçaria, de magia negra. E para ele essa linguagem espiritual, desde a sua infância, era muito comum. Porém, Deus ali o resgatou e trouxe ele de volta para a presença, trouxe ele para a presença de Deus. E usou aquilo que Satanás aprisionava ele para agora ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Talvez você tenha vivido muitas batalhas, muitos ataques, muitas coisas espirituais têm acontecido ao seu derredor. E você não parou para pensar que Deus está te ensinando, Deus está te capacitando. Deus está mostrando para você que Ele colocou sobre você a autoridade para você entrar e vencer as batalhas na vida das pessoas. O bom discipulador é aquele que também coloca pessoas em momentos difíceis. Quando eu iniciei a minha jornada no ministério, muitas vezes aconteciam possessões demoníacas nos cultos, e o meu líder olhava para mim e disse assim: liberta ele. E nós pensávamos, não, você tem mais autoridade, você tem mais poder. Não,
Se o teu líder te orientou, vai lá e faça, porque Jesus fez isso. Entre pelas aldeias daí da Galileia, nas casas, quem abrir a porta você entra. Se houver enfermos ali você cura, e se tiver cativo você liberta. Então essa autoridade Jesus delegou. Ele mostrou que eu e você também podemos. E a autoridade, ela está sobre nós, está sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então você trabalha também a sua mente com pensamentos poderosos, baseados na palavra de Deus, que vai nos fortalecer naquele momento decisivo. Algumas pessoas que já têm muitas experiências também, elas vão entender que cada momento que acontece, aquilo nos encoraja, nos acrescenta uma fé sobrenatural de vencer desafios. Eu quero lembrar aqui, para poder finalizar, já estamos aí chegando perto do nosso término, lembrar que houve momentos na vida dos discípulos que eles pensaram que era o fim. Houve duas grandes tempestades, onde que uma delas Jesus estava no barco. E Jesus estava dormindo, descansado, e os discípulos achavam que iam morrer. A tempestade era tão forte que eles perderam o controle. E eles acordam Jesus e perguntam assim: Senhor, tu não te importa de morrer juntamente conosco no meio dessa tempestade? Você vai deixar a gente morrer? E Jesus fala assim: ó, homens de pequena fé. Batalha espiritual, ela exige fé. Até quando estarei convosco? Ele responde. Então Jesus está falando de um momento onde ele está dentro do barco. E o outro momento, você vai ver uma tempestade que Jesus não estava no barco. E diz o texto, veio uma tempestade sobrenatural da parte de Deus. E essas tempestades da parte de Deus, aquilo que eu falo, que tem momentos que Deus te leva para um lugar, ou trazem pessoas, lugares até você, ao qual você é desafiado a vencer, a passar por cima de obstáculos, a resistir ao inimigo. E a Bíblia diz que os discípulos já haviam perdido de novo o controle do barco, da situação. Eles estavam certos que iriam morrer, Jesus não estava no barco. E de repente eles avistam no meio da tempestade um fantasma. Imagine que se algumas pessoas que estivessem ali nos dias de hoje olhassem um fantasma no meio daquela tempestade, no meio daquelas ondas, eles diziam: olha, a morte veio buscar a gente. Seria cômico para não dizer trágico. Mas eles reconheceram em dado momento que era Jesus. E Pedro, tomado de fé, de ousadia, ele perguntou: Senhor, se é você, me deixa ir encontrar contigo. E ele fez aquilo que os outros não fizeram. Ele foi ousado em ir em direção a Deus, tirando o seu pé da estrutura do homem, que representa ali aquele barco. Coloca os seus pés sobre as águas e começa a caminhar em direção a Cristo. E aí observa que durante o trajeto ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê a adversidade, ele vê os levantes das ondas, e ele perde o foco de olhar para Jesus e começa a afundar. Então, dentro desse contexto de batalha espiritual, você não pode perder o foco, não pode olhar para a carnalidade, você não pode olhar para a pessoa, não é ela, mas é o que está nela. Se você perder o foco, você vai ficar triste com a tua esposa, com o teu marido, você vai ficar chateado com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, o seu pastor, o seu líder, seja lá quem for. Você está lutando contra a pessoa errada. Queridos, eu queria agradecer a cada um de vocês e aproveitar esses últimos minutos aqui com você, e eu quero orar, agradecer a presença de cada irmão, de cada líder que eu vi que entrou aqui, a cada liderado que entrou, amigos de perto, de longe, de vários lugares do Brasil, e eu quero orar por você e dizer que sim, você pode ser um guerreiro, ser uma guerreira de Deus, e entrar nesses ambientes espirituais, libertar os cativos, os oprimidos, e anunciando o ano aceitável do Senhor. Isso foi Jesus que deu ordem para nós, e nós queremos orar juntamente com você. Amém? Se você pode ir no seu lugar, na sua casa, fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração e pedir para Deus: Deus, me mostra
Deus, me ajuda, me ensina, me fortalece, me capacite, me dê experiências, abre os meus olhos, me dê dons, para que eu possa discernir espíritos, se é o Espírito de Deus, se é espíritos malignos, para que você possa exercer aquilo que Deus te chamou para ser diante do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Pai, graças te damos, Senhor, nesta manhã, por esta palavra, por este ensino, esse entendimento da tua palavra, ao qual o Senhor nos abre os olhos, Senhor, para entendermos que quando nós nos sujeitamos à tua vontade, nos sujeitamos à sua direção, temos capacidade, Senhor, de resistir o inimigo, de vencermos batalhas espirituais no campo, Senhor, da mente, das emoções, no mundo físico e espiritual, Senhor, porque assim o Senhor nos chamou, Senhor, para sermos guerreiros e guerreiras. Nós não estamos entrando numa batalha de paraquedas ali, caindo desarmados ou despreparados. Não, o Senhor nos deu condição, todas as condições de vencermos, Senhor, na nossa vida e de vencermos na vida de outras pessoas, em lugares, Pai, que estão, Senhor, debaixo de opressão maligna, debaixo, Senhor, meu Deus, meu Pai, de cadeias espirituais. E eu te peço, ó Deus, agora, que se houver alguém aqui, ó Deus, que esteja assistindo essa live, algum familiar, que esteja sendo, Pai, apresentado em oração, e o teu poder, o teu Espírito, a tua mão vai de encontro até esses lugares, até este ambiente. E haja ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, o rompimento das ligaduras da impiedade, o rompimento, Senhor, das cadeias, das prisões, que, Senhor, estão se apoderando das vidas dessas pessoas. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha dar experiências, que eles possam, Senhor, exercer e viver, Pai, tudo isso. Não, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que o Senhor se mostre, porque isso é maravilhoso, Senhor, ver a tua glória, ver a tua manifestação, mas que eles possam aprender, Senhor Deus, entrar no campo de batalha, libertar essas pessoas, libertar, Senhor, os cativos, os oprimidos, com as armaduras que o Senhor deu, com as armas que o Senhor deu, e sair dali sem causar nenhum dano, preparados antes, durante e depois, Senhor, para, Senhor, vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor chamou. Nós precisamos de guerreiros, Pai, nas nossas igrejas. Nós precisamos de guerreiros e guerreiras, Pai, que intercedam, que oram, que usam, Senhor, meu Deus, meu Pai, da autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que o Senhor delegou sobre a igreja, e entendam que Satanás tem um limite, que é debaixo dos nossos pés. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos nessa manhã por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que recebeu, Senhor, meu Deus, meu Pai, esse entendimento no seu coração. Trabalhe isso, Pai, que o teu Espírito Santo venha regar isso na mente deles, em nome de Jesus, ao ponto de frutificar e multiplicar isso nas suas vidas. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa live. Eu quero convidar você para você se inscrever no site www.cobim.com.br, a nossa conferência Despertar 2025. Nós estamos trabalhando um tema, nós estamos trabalhando algo que vai empoderar a igreja, que é discípulos e evangelismo, discipulado e evangelismo. Nós temos que aprender, precisamos aprender. Não há ninguém que saiba o suficiente que não possa ser acrescentado algo a mais na sua vida da parte de Deus, porque Deus não é limitado. Amém? Então eu te convido, entre ali, faça a sua inscrição, se inscreva, www.cobim.com.br, faça a sua inscrição e esteja conosco ali nos dias 1, 2 e 3 de maio, ali em Curitiba. Será algo maravilhoso, poderoso, que Deus vai estar liberando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, Deus te abençoe, amém?